Se você treina, vai para academia e se esforça, sua e sente que está fazendo tudo certo, mas o seu corpo simplesmente não muda, não evolui, não ganha massa conforme você gostaria. Então você precisa prestar muita atenção neste vídeo, porque o problema provavelmente não é a falta de esforço e também não é a genética, como muita gente gosta de acreditar. O problema quase sempre é quando você está fazendo alguma coisa errada, sem perceber, e pior, está repetindo esses erros por semana, meses e até anos, achando que está no caminho certo. E isso é muito mais comum do que parece, porque na prática o que eu mais vejo é gente dedicada, gente que realmente vai para academia, que não falta, até gosta de treinar, mas que simplesmente não tem resultado e não entende o porquê. E aí começa a ficar frustrado, começa a duvidar de si mesmo, começa a achar que não nasceu para isso, que não tem genética, que não consegue ganhar massa, quando na verdade o problema está na forma como esta pessoa está treinando, se alimentando e organizando o processo como um todo. Se eu tivesse que resumir em uma frase, eu diria o seguinte: a maioria das pessoas não evolui porque treina sem estratégia, e treinar sem estratégia é basicamente fazer esforço sem direção, é gastar energia sem construir resultado. E isso acontece porque a pessoa não entende o que realmente faz o músculo crescer. Muita gente entende que hipertrofia vem de simplesmente você ir para a academia e cansar o músculo como se fosse só isso, como se fosse só sair ali do treino exausto e pronto. Mas não é assim que funciona. O corpo responde a estímulos específicos e esses estímulos não estão sendo aplicados da forma certa. Não importa o quanto você se esforce, o resultado não vem. E aí entra o primeiro ponto que trava a maioria das pessoas: intensidade de verdade. Porque existe uma diferença muito grande entre achar que está treinando pesado e realmente treinar pesado. Eu vejo isso todos os dias, tanto com os alunos presenciais quanto os alunos da consultoria online. A pessoa faz o treino, cumpre séries, mas não chega nem perto de exigir de verdade do músculo. Para antes da hora, escolhe cargas leves demais, não leva a série perto da falha e no fim o estímulo é fraco. E aqui é importante você entender uma coisa simples, mas que muda tudo. O músculo não cresce porque você treinou, cresce porque ele foi suficientemente estimulado e se adaptar. Se o estímulo é baixo, o resultado também vai ser baixo. Então não adianta fazer um treino inteiro se nenhuma série realmente desafia o músculo. E isso não significa treinar de qualquer jeito, perder execução, fazer movimentos feios ou colocar carga sem controle. Pelo contrário, treinar de verdade pesado é justamente manter a execução boa e assim ainda chegar perto do seu limite. É fazer a série sabendo que você está tirando o máximo possível daquela carga. Outro erro extremamente comum que trava o resultado é a falta de progressão. Esse talvez seja um dos maiores erros que eu vejo. A pessoa faz o mesmo treino com a mesma carga, com o mesmo número de repetição durante semana, às vezes meses, e espera que o corpo mude. Só que o corpo se adapta muito rápido. Se você não dá um motivo para ele evoluir, ele simplesmente mantém como está. Então pensa comigo, se você fez supino hoje com 20 quilos de cada lado para 10 repetições, e talvez 2 semanas você continua fazendo exatamente a mesma coisa, qual foi o estímulo novo que você deu para o seu corpo? Nenhum. E sem estímulo novo, não tem motivo para crescer. E é por isso que a progressão é fundamental.
Não precisa ser algo absurdo. Não precisa aumentar a carga toda semana, obrigatoriamente. Mas alguma evolução precisa acontecer. Pode ser uma repetição a mais, pode ser uma melhoria na execução, pode ser mais controle, pode ser uma carga levemente maior. O importante é que o treino não seja sempre igual. Outro ponto que trava muita gente é a falta de consistência real. E aqui eu não estou falando só de ir para academia, porque tem muita gente que vai, mas não se mantém no processo completo. Treina bem uma semana e na outra já falha na dieta, na outra dorme mal, ou outra falta um treino. Isso vai quebrando o resultado. Hipertrofia não responde esforço isolado, responde à consistência. Não é o treino perfeito de um dia que vai fazer crescer. É a repetição de bons treinos ao longo do tempo. E isso é onde a maioria falha, porque quer resultados rápidos, quer mudança imediata. E quando não vê, perde o ritmo. Eu já acompanhei vários casos de alunos que estavam travados. E quando a gente começou a ajustar essas variações, intensidade, progressão, consistência, o resultado começou a aparecer. E não foi nada mágico, não foi suplemento novo, não foi treino secreto, foi simplesmente fazer o básico do jeito certo. Outro erro clássico é trocar constância de treino. Isso aqui atrapalha muito mais do que ajuda. A pessoa faz um treino por uma semana, 2 no máximo, e já quer mudar. Acha que precisa variar, acha que precisa confundir o músculo. E isso não faz sentido. O músculo não precisa ser confundido, ele precisa ser estimulado. E você precisa evoluir naquele estímulo. Quando você troca treino toda hora, você perde referência, perde progressão, não consegue acompanhar a evolução e fica sempre recomeçando. É como se você nunca desse continuidade a nada. Então o ideal é manter um treino por tempo suficiente para evoluir nele, para melhorar a execução, para aumentar carga, para extrair resultado. Agora falando de alimentação, esse é outro ponto que trava muita gente. Não adianta treinar bem e não dar suporte para o corpo crescer. E aqui eu vejo 2 extremos. Gente que não come o suficiente e gente que come de qualquer coisa, de qualquer jeito. Nenhum dos dois funciona bem. Para ganhar massa muscular, você precisa dar para o seu corpo nutrientes suficientes, principalmente proteína, mas também energia no geral. Não precisa complicar, não precisa de dieta perfeita, mas precisa ter organização. Comer bem na maioria da parte do tempo, manter uma base consistente e não viver no aleatório. E junto com isso vem o descanso, que é completamente ignorado por muita gente. Dormir mal, dormir pouco, não respeitar a recuperação, tudo impacta diretamente no resultado. O corpo não cresce durante o treino, ele cresce durante a recuperação. Então, se você não dorme bem, não recupera bem, você está limitando seu próprio resultado. Se eu tivesse que resumir o porquê você não está evoluindo, mesmo treinando, provavelmente está em algum desses pontos. Você não está treinando com intensidade suficiente, não está progredindo, não está consistente, está trocando o treino toda hora ou não está alinhando alimentação e descanso com o objetivo. E o mais importante é que isso tem solução. Não é algo complicado, não é algo inacessível. É questão de ajustar o que realmente importa e parar de perder tempo com o que não faz diferença. Agora eu quero que você pare um pouco e pense no seu caso. Seja sincero com você mesmo.
Você realmente está treinando perto da falha? Você está progredindo ou sempre fazendo a mesma coisa? Você está sendo consistente ou está oscilando durante a semana? Porque a resposta para essa pergunta vai te mostrar exatamente onde está o problema. E a partir do momento que você entender isso, você começa a ter controle no processo. Você para de depender da sorte, de tentativa e erro e começa a construir resultados conscientes. Para fechar, eu quero que você entenda o seguinte: não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. A maioria das pessoas não precisa de mais treino, precisa de mais qualidade no que já faz. Precisa parar de treinar no automático e começar a treinar com intenção. E agora eu quero que você comenta aqui embaixo, com sinceridade, hein? Qual desses pontos você percebeu que está errando hoje? Porque isso é o primeiro passo para mudar. E se você quer aprender de verdade como ajustar tudo isso e evoluir de forma consistente, se inscreva no canal, porque aqui você não vai ver enrolação, você vai ver o que realmente funciona na prática. Então eu vou nessa, valeu campeão, tamo junto!